Abra comigo, por favor. Tiago capítulo 4, verso 1. Todos encontraram, hein? Tiago está dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Até aqui a leitura. Espírito Santo de Deus, fale ao seu coração nesta manhã. Amém? Queridos irmãos, entramos agora capítulo 4. Deixa eu perguntar algo para você importante. Deus responde todas as orações? Hã? Deus responde todas as orações? Sim, não, sim, mais ou menos. Tá, vamos chegar lá. Sabe que uma das estratégias de Satanás para enganar os cristãos é fazer com que eles duvidem da fidelidade de Deus em responder orações e acreditem que Ele fechou os ouvidos para o nosso clamor. Isso é uma estratégia demoníaca do inferno, do diabo. Hoje em dia, meus queridos, poucos acreditam no poder e eficácia da oração. Poucos. Alguns dizem o seguinte: mas Ronaldo, eu tenho orado já há algum tempo, mas não obtenho resposta. Não tenho tido respostas. Queridos, e aí então essas pessoas simplesmente elas deixam de orar porque elas estão convencidas de que as suas orações não são ouvidas. Essa é uma realidade. Como eu disse para vocês, a carta de Tiago, ela é muito prática, pessoal. Ela é muito direta, muito objetiva. A carta de Tiago trata de coisas aparentemente simples, mas que nós não damos a devida importância, como, por exemplo, a acepção de pessoas, a maledicência, a inveja, o julgamento precipitado e outros tantos temas que nós já estudamos e vimos até aqui. Na verdade, são coisas que trazem grandes problemas na vida da igreja, e tudo isso pode afetar, sim, a nossa vida de oração, queridos. Olha, eu não tenho dúvidas de que Deus quer responder nossas orações. Deus quer responder a sua oração. As nossas orações não chegam diante dele como um incômodo, uma chateação. Deus quer sim responder a sua oração. Você crê nisso? Mas a pergunta é: por que então muitas orações não são atendidas? Por quê? E é interessante porque Tiago está tratando exatamente disso. E aí, nesse trecho que nós lemos, são 3 versículos. Quantos versículos? 3. A gente observa aqui nessa leitura que ele coloca para nós 3 motivos pelos quais uma oração não é respondida. São 3 motivos. Portanto, Tiago é muito didático. E eu particularmente gosto, dessa linha didática de ensino. Eu gosto. E Tiago é assim. E ele mostra 3 coisas aqui, 3 motivos pelos quais uma oração não é respondida. Então vamos lá.
Primeiro motivo. Por causa das nossas guerras e contendas. Você pode dizer isso comigo? Você pode ler isso na tela e falarmos juntos? Vamos lá? Por causa das nossas guerras e contendas. Olha o que aqui diz o verso 1. E é importante que você mantenha o texto aberto. Tiago está dizendo o seguinte, veja lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Meus irmãos, não são apenas as nações que entram em guerra. O nosso coração também. Havia sérios problemas de relacionamentos entre os irmãos para quem Tiago escreveu essa carta. Estes irmãos viviam em verdadeiras guerras e contendas. Eles viviam verdadeiras guerras e contendas. Nada diferente do que acontece nos dias de hoje. Por isso que, mais uma vez, é importante destacar que as igrejas do Novo Testamento já sofriam dos mesmos males de hoje. Igualzinho, gente. Igualzinho. E diante disso, diante desse absurdo, nós questionamos: por que tantos conflitos na igreja? Por que parece que crente gosta de briga? Crente só quer brigar, dividir, criar contenda. Por que isso, gente? É tão triste quando por vezes abrimos as nossas redes sociais e a gente vê crente brigando. Que coisa chata! E se você é alguém assim, pare com isso e pare de ser chato. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, não seja chato. Você está aplaudindo, né? Alguns nem aplaudem porque querem continuar sendo. Mas é impressionante ver crente brigando, um atacando o outro, denegrindo a imagem do outro. Não muda. Por que tantos conflitos na igreja? Por que há tanta acepção de pessoas, maledicência, fofoquinha, língua solta, inveja entre os irmãos? Aí a gente fica pensando aqui, onde é que estão os verdadeiros cristãos regenerados? Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? É importante você refletir sobre isso. Porque a pergunta, quando a gente vê um quadro como esse que eu estou mostrando, a gente começa a questionar: onde é que estão os verdadeiros cristãos regenerados? Agora, por outro lado, nós precisamos também entender que igreja é lugar de gente. Igreja é lugar do quê, irmãos? De gente. E sempre que gente se reúne, essas coisas acontecem. E aí a gente entra num dilema. Nós ficamos num dilema. Por quê? Porque nós queremos que a igreja cresça. Queremos. Aliás, isso é bíblico. Porque Jesus disse: portanto, preguem e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão que nós temos como igreja. Então, é bíblico, nós queremos que a igreja cresça. Como eu disse, é bíblico. Mas, por outro lado, nós sabemos que quanto mais pessoas houverem na igreja, mais problemas teremos, mais problemas surgirão. Essa é uma realidade. Agora, a gente precisa entender, meus queridos irmãos, que igreja não é uma comunidade de gente perfeita, mas de gente imperfeita. Nós não somos uma comunidade de gente perfeita, mas uma comunidade de gente em aperfeiçoamento. Nós somos imperfeitos, pessoas como eu e você. Falhamos, erramos e estamos suscetíveis a todo tipo de erro, todo. Quando eu digo todo, é todo. Todo tipo de erro. Mas Tiago está dizendo àqueles irmãos, Tiago está chamando a atenção. Por isso que eu acho bacana aqui essa carta de Tiago, porque ele é direto. Ele vai
na pancada. E ele diz: estão acontecendo guerras e contendas no meio de vocês. E aí no verso 2, veja lá comigo, ele aponta 3 motivos. Quantos motivos? 3. Olha o que ele diz. Vocês cobiçam e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, por quê? Não pedem. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Gente, aqui veja 3 motivos ele está apontando para nós. Ele está falando de cobiça, homicídio e inveja. Vamos repetir? Vamos lá? Cobiça, homicídio e inveja. Mais uma vez, igreja. Cobiça, homicídio e inveja. São 3 motivos. 3 motivos. Cobiça, o que é? É o desejo desmedido das coisas. Cobiça é fazer de tudo para obter o que se quer. Isso é cobiça. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós cobiçamos coisas que não temos que cobiçar? Segundo, ele fala de homicídio. O que é que ele está se referindo aqui? Ele não está falando propriamente de pegar uma arma e matar alguém. Não. Mas aqui é quando, movidos pelo ódio, nós matamos o outro aqui, ó, dentro do nosso coração. Nós matamos com a maledicência, nós matamos com o julgamento, e digo mais, matamos até com silêncio. Silêncio mata. E ele apresenta um terceiro motivo, que é a inveja. Qual é a palavra? Inveja. O que é inveja? É o desejo de possuir o que é do outro. É você desejar estar no lugar do outro. Isso é inveja. E por causa deste sentimento maligno, carnal, nós cometemos atos terríveis, meus irmãos. Gente, essas coisas, ainda que dentro da gente, ainda que no interior e particular, provocam guerras e contendas na igreja. Portanto, se há problemas de relacionamento na sua vida, se você está cometendo homicídio no coração, tendo inveja, cobiça, tome muito cuidado. Por quê? Porque as suas orações podem ser interrompidas. Nós temos, meus irmãos, que cuidar melhor dos nossos relacionamentos, temos que ter uma atenção especial com os nossos relacionamentos, cuidado com a maledicência, cuidado com os julgamentos, respeite as pessoas, cultive boas palavras. Que saia da sua boca palavras para edificar, abençoar, levantar, e não para amaldiçoar, destruir, derrubar. Em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí ou não? Porque, irmãos, nós vivemos um tempo de confusão, de extrema confusão na sociedade. As pessoas não se respeitam mais. Você já observou isso? Ninguém respeita ninguém. É o aluno que não respeita o professor. É o professor que não respeita o aluno. É o funcionário que não respeita o patrão. O patrão não respeita o funcionário. É o filho que não respeita os pais que não respeitam o filho. As pessoas não respeitam as autoridades. Ninguém respeita ninguém. E nós não podemos trazer para dentro da igreja, irmãos, esse tipo de mentalidade. Que não haja isso entre nós. Que não haja isso entre nós, irmãos. Muitas vezes é tão triste quando a gente vê alguns irmãos reclamando, dizendo o seguinte: o fulano me tratou mal. Ele foi agressivo comigo. É tão triste isso, gente. Quando eu ouço isso, por vezes, de pessoas dizendo: olha, o fulano,
ele é grosseiro, me tratou mal. Eu fico pensando, onde é que nós estamos, gente? Que tipo de evangelho que nós cremos? Nós temos que ter respeito pelo outro, independente de quem ele seja. Então, cuide dos seus relacionamentos, cuide das suas palavras, tenha bom trato, seja amável, seja respeitoso, seja educado. Porque, irmãos, se nós não formos assim, eu fico pensando, como é que nós vamos evangelizar os outros? Não tem sentido. Como é que nós vamos evangelizar os outros? Jesus disse que o mundo nos conheceria pelos nossos relacionamentos. Jesus disse lá em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas vão saber que somos discípulos de Jesus quando elas veem que nós nos respeitamos, que nós nos amamos. Então, um dos motivos porque nossas orações não são respondidas é o fato de termos contendas uns com os outros. Está claro até aqui ou não? Essa pregação é muito importante, porque fala sobre as nossas orações, orações não respondidas. Número 2. Qual é um outro motivo por que as nossas orações não são respondidas? Porque não pedimos. Você pode dizer isso bem forte? Vamos lá? Porque não pedimos. Veja o verso 2, a parte B do verso diz assim: não tem porque não pedem. Tiago está dizendo. Não tem porque não pedem. Aí eu fico pensando o seguinte, o que é que leva um cristão que diz confiar em Deus a não orar? Hein, gente? Porque se tivermos uma real experiência com Deus, se ganhamos um novo coração, se nascemos de novo, sabemos então que Ele é o Deus de todo poder, que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele abençoa, que Ele transforma. Então, por que quando nós temos um problema ou vivemos necessidades, nós não vamos a esse Deus de poder clamar por misericórdia e socorro, gente? Por quê? Por que nós não pedimos ajuda? Por que a gente não grita por socorro? Sendo que o nosso socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que leva um cristão a não orar? Essa é uma boa pergunta, gente. O que leva um cristão a não orar? 3 motivos. Orgulho, falta de tempo, falta de fé. Orgulho, falta de tempo, falta de fé. Vamos lá. Orgulho. 3 motivos. 3 motivos. Por orgulho. Porque, queridos, nós pensamos que nós podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós somos muito independentes, nós somos muito capazes. Somos muito inteligentes. Nós confiamos na nossa própria capacidade, força, inteligência. E, gente, a oração é uma declaração de dependência de Deus e também de humildade. E a Bíblia diz que Deus concede graça ao humilde. Dá glória a Deus. Segundo, falta de tempo. Eu disse para vocês, falta de tempo, queridos. O que leva um cristão a não orar? Falta de tempo entre aspas. Porque nós temos tempo para tantas outras coisas. O que é valor para nós? A gente vai priorizar, nós vamos encontrar tempo. Nós temos tempo para tantas coisas, mas parece que nós não priorizamos o nosso tempo com Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é no secreto que Deus responde e nos recompensa. É aquilo que Jesus disse, quando você entra lá no seu quarto, quando você dobra os seus joelhos, e o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Glória a Deus. Glória a Deus. O que leva um crente a não receber a resposta de oração, a não orar, o que leva você a não orar? Terceiro motivo é falta de fé.
Na verdade, a gente não crê que Deus vai responder a nossa oração. Ah, não, eu vou orar para quê? Deus não vai responder. Irmãos, nós não podemos nos aproximar de Deus duvidando da sua graça, do seu caráter, das suas promessas. Nós devemos crer no poder da oração. Nós devemos crer de coração que Deus vai responder. Você precisa crer. Muitas pessoas, queridos, acreditam que milagres acontecem apenas na vida dos outros, mas não em sua vida. E realmente, se nós não acreditamos, nós não iremos orar e não vamos pedir. E nós precisamos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Eu pergunto para você, você tem colocado diante de Deus os seus pedidos de oração? Porque o Senhor diz assim, para mim e para você, clama a mim e eu vou responder. Clama a mim, diz o Senhor, e eu vou responder. Ele vai responder a nossa oração. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua crise? Qual é o seu problema? O que você precisa, suas angústias, suas tristezas, suas dores, tudo está diante de Deus? Você tem colocado estas coisas diante do Senhor? Você tem clamado por isso, meu irmão, minha irmã? Você tem colocado nas mãos do Senhor Todo-Poderoso? Você realmente confia em Deus? Digo mais, você tem persistido em oração? Hein? Olha, Deus tem o prazer em nos ouvir. Você acredita nisso ou não? Deus tem prazer em nos ouvir. Ele quer derramar bênçãos sem medida sobre nós. Mas Ele espera que digamos, Pai, eu preciso da Tua intervenção nessa área da minha vida. Me ajude. Socorro. Me ajuda, Senhor. Deus tem promessas para mim e para você. Deus tem promessas para cada área específica da sua vida. E tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele falou, Ele disse ao seu respeito, você pode ter plena convicção de que vai se cumprir. E o nome dEle será glorificado. Aleluia! Agora nós precisamos crer que as promessas de Deus são para nós. E então tomar posse delas pela fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 12, declara: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Gente, meu irmão, minha irmã, ore, peça e creia que Deus pode chamar à existência as coisas que não existem. Você crê que isso pode acontecer nesta manhã? Mas eu pergunto, como é que está a sua vida de oração? Como é que anda a sua vida de oração? Faz parte da sua rotina diária? Assim como comer picanha? No meu caso? Não, menos. Assim como beber, como dormir? Faz parte da sua rotina? Quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você ora por dia? Irmãos, o nosso problema é que nós não confiamos, nós não falamos, nós não colocamos diante de Deus os nossos pedidos. E o que é que Jesus disse? Mateus 7, verso 7 em diante, palavras de Jesus: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, disse Jesus, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus tem o prazer em te abençoar. Deus tem o prazer em te abençoar. Dê um glória a Deus bem forte nesta manhã. Celebra isso, meu irmão, minha irmã. Deus quer te abençoar, Ele tem o prazer nisso. Declare para alguém que está ao seu lado: Deus tem o prazer em te abençoar. Você é filho, você é filha de Deus. E agora vem algo importante nessa mensagem. Vem uma lição importante nessa mensagem. Terceiro aspecto.
Outro motivo pelo qual uma oração não é respondida. Tiago está dizendo que nós pedimos mal. Por que pedimos mal? Veja lá o verso 3. Quando pedem... Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá? Está na tela, inclusive. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Fala, Jeová. Você observou como o Tiago é direto? Ele vai numa só. Em poucas palavras ele diz tudo. Eu estou apaixonado por esse livro aqui. O que eu estou aprendendo, gente, vocês não têm noção. Ou têm, porque eu sei que vocês também estão aprendendo. O que é que Tiago está dizendo aqui em outras palavras? Vocês pedem apenas para satisfazer os desejos egoístas do seu próprio coração. Isso é pedir mal. Isso é pedir mal. Sempre que nós pedimos alguma coisa a Deus visando apenas os nossos prazeres, nós estamos pedindo mal. E aí eu quero deixar para vocês aqui algo muito simples, muito prático, para te ajudar. Porque tudo que nós pedirmos a Deus deve passar pelo crivo de 3 perguntas. Anote, por favor, isso vai ser importantíssimo, didático, vai te ajudar numa oração. Tudo que você for pedir a Deus tem que passar por essas 3 perguntas. 3 perguntas. Primeira pergunta, isso glorifica a Deus? O que eu estou pedindo glorifica a Deus? Segunda pergunta, serei edificado? Terceira pergunta, vai abençoar o próximo? Vamos repetir as 3 perguntas? Vamos lá? Isso glorifica a Deus? Segunda, serei edificado? Terceira, vai abençoar o próximo? Primeira pergunta, isso glorifica a Deus? O que você pede glorifica a Deus? Às vezes nós pedimos coisas, queridos, que não honram a Deus. Pelo contrário, blasfemam o seu nome. Pedir a Deus que abra as portas de um negócio ilícito ou por um relacionamento em julgo desigual é uma afronta a Deus. Isso não glorifica a Deus. Segunda pergunta, serei edificado? Anote essa pergunta, porque quando você for orar, você precisa pensar nisso, irmão e irmã. Serei edificado? Isto é, se Deus me der o que eu estou pedindo, eu serei abençoado? Se Deus me der o que eu estou pedindo, eu vou me tornar um cristão melhor? Mais santo? Se Deus me der o que eu estou pedindo, eu vou me aproximar mais dele? Ou vou me distanciar? Você precisa pensar nisso. Terceira pergunta, vai abençoar o próximo? Vai abençoar o próximo? Pense comigo, o seu pedido vai abençoar ou causar prejuízos e males ao seu próximo, hein? O que você está pedindo vai abençoar o outro ou não? Porque, gente, Deus não responde nenhuma oração que seja contrária ao seu caráter, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Diga bem forte, Deus é amor. Aqui está. Então, Deus só pode o que pode o amor. E ponto. Que nem uma vez aqui, alguns anos atrás, veio uma pessoa pedir oração. Pastor, você me ajuda em oração? Claro, irmão. O que é que você precisa? Na minha área sentimental. Estou vendo uma crise. Eu sou apaixonado por uma pessoa, mas... claro, pode contar com as minhas orações. Aí ele disse o seguinte, então eu vou te contar a história aqui, pastor, o que acontece. Na minha juventude, eu namorei com uma pessoa, fui apaixonado por ela, mas nós acabamos terminando aquele relacionamento, e eu fiquei sem ver esta mulher por 10 anos. E nesses 10 anos, ela se casou, conheceu outra pessoa e se casou. Mas aí,
eu a encontrei de novo. E eu descobri que realmente eu sou apaixonado por ela, mas ela está casada, então eu queria que o Senhor orasse por mim. Não, eu falei, tudo bem, eu posso orar, tá, mas orasse assim, para que Deus tirasse o marido dela. Para que eu assuma esse relacionamento. Aí eu disse assim, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui a gente não faz macumba gospel. Não. Voodoo gospel, em nome de Jesus, espeta lá o fulano. Né? Nome de Jesus. Não, aqui não tem esse negócio. Você entende, gente? Por isso que essa pergunta é importante. Vai abençoar o outro ou vai destruir o outro? Quer dizer, tirar o marido da fulana para ele ficar com a fulana, não vai destruir o marido? Gente, vocês percebem por que Deus não responde algumas orações que pedimos? Como nós somos todos, queridos. Deus só pode o que pode, o amor, porque Deus é amor. Amém? Então, gente, olha só. Esse ponto eu acho ele muito importante, esse último aspecto, eu quero que você tenha muita atenção. Nas palavras de Tiago, qual deve ser o grande alvo das nossas orações? A sabedoria. Qual é a palavra, gente? Sabedoria. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para que nós conheçamos a vontade dEle. Senhor, dá a mim sabedoria. E aí então, quando você for tomar uma decisão, começar um negócio, um relacionamento, seja o que for, peça, Pai, me dê sabedoria para conhecer e obedecer a tua vontade. Aleluia! E aqui vai uma coisa importantíssima que eu quero destacar. Uma regra básica. Uma regra básica é que a vontade de Deus, revelada no coração, nunca é contrária à sua vontade revelada na palavra, nas escrituras. Guarde isso, que isso é importante para você. Então, se vier algum sentimento aí no seu coração, e isso for contrário à palavra revelada, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. O melhor crivo que o cristão tem para conhecer a vontade de Deus é a sua palavra. Exaltada seja a palavra do Senhor nesta manhã. É a palavra, gente. Não é o sentimentozinho do seu coração. Porque o nosso coração é enganoso. É muito enganoso, sim ou não? É corrupto. Quem o conhecerá, diz a palavra. Mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Então qualquer coisa que fuja à palavra é anátema. É heresia, meu irmão, minha irmã. A nossa referência não é o pastor famoso. Não. A nossa referência não é o influencer do momento. A nossa referência não é o profeta fulano de tal, a profetisa fulano de tal. A nossa referência é a palavra de Deus. Ah, mas é que a profetisa me disse. Olha, ela tem umas revelação boa. Ela revela tudo. Ela diz cada coisa linda. Aquele pastor famoso, então, influencer, olha quantos seguidores. Tem milhões de seguidores. Então o que ele fala é a verdade. Ele é minha referência. Não, querido, não, meu irmão, minha irmã. A nossa referência é a palavra, por isso leia a Bíblia. Eu não consigo entender crente que não lê Bíblia. Que raio de crente que você é? Que não conhece a Escritura, que não conhece a palavra, fica vivendo de achismos, de sentimentozinhos, de palavra de fulano de tal, de missionário, de profetisa fulana de tal. Que isso? É assim que você constrói a vida cristã? Alicerçada nisso? Isso vai romper, isso vai cair, porque você está construindo a sua fé na areia. O vento vem e a casa cai. Por isso que a gente precisa levantar uma casa na rocha, que é Cristo. Sua palavra, porque vem vento, vem areia, vem tempestade, vem o que for. A casa vai se manter em pé, porque ela foi constituída sobre a rocha, que é Cristo. Que é Cristo. E a palavra tem um nome. A palavra tem um nome, irmãos. Esta palavra tem um nome que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o Senhor. Levante o teu aplauso a Jesus.
Ele é a palavra, Ele é a palavra, Ele é a palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, gente, a vontade de Deus também pode ser entendida pelas circunstâncias, porque Deus também fala através das circunstâncias. Claro que sim. É como andar seguindo placas que indicam o caminho. E assim Deus faz com a gente, Deus faz comigo, com você. Ele nos dá sinais, e se nós devemos ir para cá ou para lá, para a direita ou para a esquerda. O problema é que muitas vezes nós não percebemos. Aí está o problema. Por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Por isso que nós temos que ter sabedoria para ler esses sinais. Então, ore, dizendo: Pai, me dê sabedoria para entender a Tua vontade e perceber os Seus sinais para a minha vida. Me ajuda, Senhor. Por outro lado, queridos, e esse é um outro aspecto importante, por outro lado, graças a Deus que Ele não atende todas as nossas orações. Você está assustado? Vou repetir, graças a Deus que Ele não atende todas as nossas orações. Porque se Ele fizesse isso, queridos, coisas ruins poderiam acontecer comigo e com você. Veja, bons pais não dão tudo o que seus filhos pedem. Isso poderia destruí-los. Sim ou não? Criança não tem maturidade. E não sabe o que está pedindo. Não sabe. Gente, assim é conosco, comigo e com você. Nós não vemos lá na frente. Nós não vemos o futuro, mas Deus vê. E Ele conhece todas as implicações daquilo que nós estamos pedindo. Porque Ele vê lá na frente e Ele tem o melhor para mim e para você. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o meu bem. Se Deus diz não para mim, está cooperando para o meu bem. Se Ele diz sim, coopera para o meu bem. Se Ele está dizendo espere um pouco, está cooperando para o meu bem. Você crê nisso ou não? Às vezes nós pedimos algo a Deus que Ele não nos dá, porque Ele sabe que aquilo nos fará sofrer, que não vai ser bom para nós e que lá na frente vai dar um caminho horrível de destruição e morte. Amém, gente? Deus, então, na sua grandeza, na sua sabedoria, Ele interrompe pedidos que não farão bem à nossa vida. Então, nesta manhã, eu e você precisamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor, meu irmão, minha irmã, porque Ele não nos concede todos os nossos pedidos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, gente. Glória a Deus. Você crê nisso ou não? Mas saiba o seguinte, que mesmo quando Deus diz não aos nossos pedidos, Ele está conosco. A presença dEle é constante. Por isso que a nossa oração nesta manhã é dizer o seguinte: Pai, retira as escamas espirituais dos meus olhos, que me impedem de ver que Tu estás comigo. E ainda, Senhor, que eu não veja os milagres que eu gostaria de ver, ainda que eu não tenha as respostas que eu gostaria de ter, mesmo assim eu quero crer que Tu estás comigo. O salmista tinha essa convicção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Gente, qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem de Deus para mim e para você? A mensagem de Deus não é eu vou te dar tudo. A mensagem de Deus é: não se preocupe, não fique inquieto, eu estou com você. Essa é a mensagem, gente. Quando você passar por dias difíceis, de luto, de sofrimento, quando você estiver enfrentando lutas financeiras, quando você estiver sem alegria, sem esperança,
quando você estiver doente, quando você estiver preso em algum vício, quando você estiver desempregado, quando você estiver preocupado, angustiado, ansioso, quando você estiver emocionalmente abalado, você deve dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que tu estás comigo. Ele é o Deus que traz paz, meu irmão e minha irmã. Ele traz descanso, Ele traz refrigério para a nossa alma e sempre está conosco, porque Ele prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. E Ele diz, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vocês, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém, gente? Qual é o motivo de muitas orações, das nossas orações não serem atendidas, hein? Qual é o motivo de muitas das nossas orações não serem atendidas? Esse é o tema que Tiago está abordando nesses 3 versículos. Para a oração ser ouvida, meus irmãos, não basta só pedir. Como Tiago nos ensinou aqui no texto, para a gente caminhar para o final. Como Tiago nos ensinou no texto, Deus não atende orações quando há primeiramente guerras, contendas e relacionamentos quebrados. Segundo, Deus não responde quando não vamos a Ele pedir humildemente com fé. E terceiro, Deus não responde quando pedimos mal para satisfazer os desejos egoístas do nosso coração. Foi isso que nós aprendemos nessa manhã. Simples assim, didático, direto. Queridos, os nossos pecados se constituem uma barreira para que os ouvidos do Senhor não ouçam as nossas orações. O pecado nos separa de Deus, queridos. E a minha oração, para a gente caminhar para o final aqui, a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a pedirmos a Deus corretamente. Quantos querem pedir a Deus corretamente? Porque nós não sabemos o que havemos de pedir, irmãos, e como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Aleluia. E lembre-se, as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar, nem os seus ouvidos tampados para não nos ouvir. Portanto, como disse Jesus, peça, busque e bata. Vamos lá? Peça, busque e bata, porque quem pede não será ignorado, porque Deus é abençoador daquele que pedir. Quem busca não será frustrado, vai receber. E quem bate não será rejeitado, a porta vai abrir. Porque quando Deus fecha portas, ninguém consegue abrir. Mas quando Ele abre portas, ninguém pode fechar. Agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor.